Oi, tudo bem? Como você está? Bem-vindos a mais uma aula da Escola Timóteos. Antes da aula começar, calma aí, espera um pouquinho. Eu sei que você está muito ansioso e a aula realmente está muito maravilhosa. Nessa aula nós conversamos com o Max Borges, que é historiador. Mas antes dessa aula começar, eu preciso dar algumas orientações importantes. Durante essa aula nós tivemos alguns problemas e você vai notar em alguns momentos que existem alguns áudios que estão meio cortados, o meu áudio principalmente, porque depois quando a gente foi ver na gravação a gente percebeu que não estava muito legal, então eu tive que cortar algumas coisas, tirar fora, então em alguns momentos você não vai notar, não vai perceber direito qual que é a pergunta que eu estou fazendo. Outra coisa importante, eu peço que você tenha paciência com algumas coisas. O Max, ele estava na casa dele, então você vai ver no fundo o cachorro latindo às vezes, a filha dele, alguns ruídos, mas dá para compreender completamente o que ele estava querendo passar. E uma coisa que é importante ser falada é que essa aula é uma aula de história. Por que que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque uma aula de história e uma aula de teologia é diferente. Ainda que na teologia a gente aprenda muito sobre história, tem a parte da exegese, em que a gente vai ver todo esse contexto, mas essa aula é especificamente de história, então você não vai ver tantas aplicações, não vai ver uma mensagem direcionada, não tem uma hermenêutica ali, porque o propósito dela não é esse, o propósito é trazer uma percepção sobre história antiga. Bom, além disso, a aula é um pouquinho densa, mas eu acredito que ela é muito importante. Então é isso, eu espero que você goste bastante, que você aproveite e vamos lá? Bem-vindos a mais uma aula da Escola Timóteos e nós estamos, gente, numa série sobre o Pentateuco. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre história antiga. E para conversar um pouco com a gente, para falar um pouco com todos nós, está aqui o Max. E antes da gente iniciar, eu queria que você fechasse seus olhos, se concentrasse em Jesus Cristo nesse momento. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Pai, na tua presença, e nós nos colocamos diante de ti, Pai, com simplicidade e inteireza de quem somos, Pai. Espírito Santo, nós pedimos a Ti para que o Senhor venha tomar esse momento, tomar essa aula, que o Senhor direcione cada um dos nossos entendimentos. Pai, se existe alguma falta de foco, algum problema, alguma questão emocional que impeça que o teu conhecimento, que a tua percepção chegue a nós, eu te peço que o Senhor venha repreender no nome do Senhor Jesus. Pai, nos dê mais percepção do alto, mais percepção de quem o Senhor é, mais percepção da tua palavra de forma intensa, de forma profunda. Que não seja só algo que a gente vai aprender intelectualmente, mas algo que gere percepções sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo que o Senhor criou e que nós possamos entender a tua palavra de forma mais intensa, que nós possamos ser alunos de tudo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor quer falar para nós. Muito obrigado por tudo, abençoa cada um que aqui está, abençoa o nosso professor, Max, cuida dele com o teu amor, com a tua graça, com a tua vida e nos ensina, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, eu quero lembrar que essa aula você tem, né, você pode em qualquer momento mandar uma mensagem aqui nesse chat, você pode levantar sua mãozinha e perguntar, né? É, enfim, essa aula pode ser interativa, você pode falar, pode perguntar, e é isso. Sem mais delongas, Max, a aula é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, Matheus. Boa noite, todo mundo bem, né? Todo mundo tranquilo, né? Boa noite. Galera, eu dei uma atualizada na primeira aula que eu lecionei para os meninos e eu dei uma melhorada nela, né? Só que aí eu vou tentar ser um pouco rápido, mas podem fazer perguntas, tá? Porque o conteúdo ficou bem extenso, né? Então, e aí, mas não vai adiantar muito se eu for rápido demais vocês não tirarem nenhum tipo de dúvida, tá? Bom, eu comecei do iniciozinho, tá, gente? Não sei se todos vocês sabem, mas teoricamente o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, tá? Aí o ser humano moderno, que nós fazemos parte, ele é um pouco mais recente, tá? O Homo sapiens sapiens, aqui eu coloquei uma animaçãozinha aqui sobre
os hominídeos, né? Nós somos o Homo sapiens sapiens. Ele existe há mais ou menos aí 300 mil anos. Mas há controvérsias, já foram achados algumas outras presenças humanas um pouco mais anteriores a isso, né? Tem até uma ferramenta achada em Israel, 400 mil anos, e ela data de anterior ao humano moderno, né? Então aí não se tem ainda ideia de quem criou, se pode ter sido o homem moderno, porque teoricamente o homem moderno, o Homo sapiens sapiens, é um dos poucos a usar artefatos, objetos, ferramentas, beleza? Aqui nós temos Australopithecus, habilis, erectus, sapiens, que ainda não somos nós, né? E o Homo neanderthalensis, que conviveu aí junto com o Homo sapiens moderno. Aí aqui, eu também coloquei aqui essa outra... Eita, é super interessante, já ele vai fechar. Fala que os seres humanos teriam surgido na África e de lá foram migrando para os outros continentes, tá? Nesse início aí, o que vai aparecer lá em Gênesis também, a gente chama de Paleolítico, é o período da pedra lascada. Como que é isso, Max? Nesse período aí, os humanos eles só se alimentavam com o que eles encontravam na natureza. Então, eles não se alimentavam não precisavam, por exemplo, plantar, nem criar animais, nem nada disso. Eles eram coletores e caçadores, e eles tinham que ser nômades. Por quê? Porque a comida acaba de tempos em tempos, né? Então, de tempos em tempos, certa estação vai fazer com que alguns animais migrem para outro lugar, né? Vocês assistiram muito Pica-Pau, lembra do Pica-Pau lá, né? No verão, os patos vão para o sul, né? Então, aí, você vai ver que muitos animais têm essa característica de migrar. Algumas plantas também só existem em determinadas estações. E, diferente do Brasil, né, em outras partes do mundo, principalmente na área temperada, né? O clima muda bastante de uma estação para outra, né? Então, aí você vai ter as 4 estações bem definidas. Então, você vai ter período que não vai ter absolutamente nada, vai estar frio, vai estar congelado, né? No próprio outono, as árvores já secam, né? Então, precisavam migrar de tempos em tempos. Então, por isso que eles eram nômades. O que a gente conhece sobre essa galera aí? Pouca coisa, porque são datas muito antigas, né? Aí acima dos 100 mil anos, então a gente sabe pouca coisa. Então, basicamente, a gente encontra alguns objetos que seriam do dia a dia, né? Casas, não, alojamentos praticamente nenhum, a não ser aqueles que a gente encontra quando é em caverna, né? Então, a gente tem as pinturas rupestres, etc. Né? Porque a caverna demora muito tempo para poder sumir, né? Desaparecer, etc. Então, basicamente, a gente conhece muito pouco deles. Né? Basicamente, os vestígios são fósseis. Beleza? Vocês estão conseguindo me entender? Aí, beleza. Aí aqui eu vou passar aqui. Então, no período paleolítico, ele acontece aí até quase 15 mil anos atrás. A partir de 15 mil anos atrás, a gente dá início ao Jardim do Éden. Ao Neolítico, tá? E aí, antes de eu entrar no Neolítico aqui, eu vou falar sobre o Jardim do Éden para vocês. Né? A Bíblia, ela retrata, né, muito bem o Jardim do Éden, e ela dá quase um endereço, né, velho? Ela dá quase um endereço, quase do Google Maps aí, né? Porque ela retrata o ponto certinho onde ficava, e aí esse ponto ainda existe até hoje. A única diferença é que a galera não conseguiu encontrar por completa, porque ele detalha 4 rios e a gente só consegue ver 2 hoje, né? O nome Éden procede do hebraico, que significa delícia. A Bíblia indica que o Éden, o jardim dos nossos primeiros pais cuidavam, ficava entre 4 rios. Aí aqui tem o trecho de Gênesis, né? E plantou o Senhor Deus, um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para pegar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro braço chamava Pison, o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram ali o odélio, a pedra ônix
O segundo rio se chama Gion, e que circunda a terra de Cush. Cush é hoje ali, desculpa, é ali próximo ao atual Egito, tá? Congo ali para baixo. Congo não, Congo é do outro lado, né? Mas ali próximo ao Egito ali, tá? O nome do terceiro rio é Tigre, e que corre para o oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates. Tomou-os, pois, o Senhor, Deus, o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esses dois últimos rios aqui, Tigre e Eufrates, você vai ver que o massa da Bíblia, né, mano, que a Bíblia, diferente de outros textos religiosos, ela traz algumas referências, assim, locais, né? Então, aqui você vai ver que ele trouxe Cuxi, trouxe esses dois rios abaixo, os dois últimos, né, Tigre e Eufrates, que existem até os dias atuais, eles ficam, onde hoje é, não sei se está aparecendo para vocês aí, legal, o mapinha, vou omitir dar uma reduzida na tela, né? Mas aqui, ó, Rio Tigre e Eufrates hoje seria onde hoje é ali Iraque, Síria, tá? Eles existem até o dia atual. Esses dois outros rios que eu falei antes, né, o Pison e o Guion, eles não foram encontrados, né? Mas aí você já vai já para prestar atenção no que ocorreu nesse meio tempo, né? Depois do Éden tem o que? Tem a história do Gênesis inteiro, né? Tem um evento muito marcante nesse local aí, que é o dilúvio, né? Então o dilúvio ele aconteceu nessa região. E aí já quebraria ali qualquer tipo de mudança, já alteraria completamente ali a geografia do local. Então, só esses dois rios permaneceram. E uma coisa que acontece muito, principalmente nesses pontos aqui da Ásia, do Oriente Médio, que existem rios sazonais, né? Existem rios sazonais, rios que não são perenes, ou seja, o rio perene ele dura o tempo inteiro, né? Os sazonais eles já se foram, né? Eles existiram em determinado período. A gente sabe que quando a Bíblia remonta aí esse trecho do início de Gênesis, ali do Jardim do Éden, etc., vai remontar aí mais ou menos 10 mil anos atrás. A gente sabe que há mais ou menos 10 mil anos atrás, isso a geografia, a história, a arqueologia já sabe disso, que houve uma mini era glacial e ela acabou nesses mais ou menos 10 mil anos atrás. Isso fez com que algumas terras que hoje são extremamente secas, elas eram menos secas e eram mais verdes, né? Inclusive, por exemplo, o deserto do Saara teria sido uma floresta num passado recente, né? E hoje ele é um deserto. Só que você vê como tudo muda. Em 10 mil anos muda bastante a geografia do local. Tá? Então, esses rios existem até hoje. Aí você vai ver que ele retrata lá, inclusive, no texto da Bíblia, fala inclusive da Assíria. Você vê como ela já dá basicamente a localização geográfica do Jardim do Éden. Então, ele teria sido mais ou menos nessa região aqui. Beleza? Max, Oi? só para eu ver se eu entendi, né, também, acho que algumas coisas a gente já tinha falado, mas, tipo, no caso que você está mostrando aqui, tipo, a Bíblia, diferente de outros livros religiosos, é um livro que ela coincide com fatos históricos que, tipo, são reais e comprovados, tipo, tanto pela ciência quanto a arqueologia, né? Uhum. E nesse caso, essa questão do dilúvio, tipo, é um fato mesmo que tipo, aconteceu mesmo, tipo, realmente é algo. Algo que comprove o dilúvio? Tipo, é algo, Isso. tipo, é um fato mesmo, tipo assim, porque, beleza, a gente tem a nossa interpretação religiosa e tal, né, cristã, mas pra a gente em si, enfim, os estudos históricos têm que, tipo, realmente aconteceu ou algo provável, enfim. Não há um consenso ainda, Matheus, dos arqueólogos, dos cientistas, porque eles sabem que houve realmente um período onde as águas que hoje estão emersas, ou seja, fora da água, já estiveram submersas. Aí isso já se sabe que isso realmente existiu. Agora, eles não conseguem precisar se isso aconteceu, por exemplo, no caso do dilúvio agora, né, do dilúvio da Bíblia, ou se foi simplesmente um movimento de placa tectônica, etc., que tem locais que são emersos, que antes eram submersos, e aí eles já sabem que houve isso no mundo inteiro.
Aí a questão do dilúvio também passa para outra parada aqui, que o dilúvio teria sido local, teria sido só aqui no Oriente Médio. Ainda não há um consenso, assim, que a galera, não, realmente existiu, aí a gente esbarra em vários problemas, né? E problemas mais atuais. Por quê? Essa terra aqui, o Oriente Médio, é basicamente, completamente ali, dominado por povos contrários à fé judaica, né? Então, basicamente, eles são muçulmanos, a grande maioria aqui desse povo aqui. Então, aí fica muito difícil estudar em alguns locais, que seriam esses locais que seriam primordiais. Por exemplo, na Bíblia retrata que a Arca de Noé parou no Monte Ararat. O Monte Ararat fica na Turquia, né? Então, é uma terra muçulmana. Então, aí tem esses empecilhos para poder se investigar mais a fundo. E até se você for jogar aí no Google rapidinho, aí você fala, escreve assim, Arca de Noé, Monte Ararat. Você vai ver que aí tem umas formações bem curiosas, né? Que dá basicamente, bate muito com a descrição do que seria a Arca de Noé, mas a gente nunca conseguiu fazer uma pesquisa arqueológica lá no local, né? Porque, como eu disse, são áreas sensíveis, né? Essa área aqui do Oriente Médio é uma área extremamente sensível politicamente, né? A gente está vendo hoje, por exemplo, está tendo uma guerra lá em Israel, e aí, tipo assim, ninguém tomou ainda um partido, etc., assim, para realmente intervir de verdade, né? Por isso, porque é uma área extremamente sensível, ali você vai mexendo numa coisa, você esbarra em outra, né? Então aí o consenso mesmo de que realmente houve o dilúvio não se tem, e aí o dilúvio, as provas maiores seriam de um dilúvio apenas local. É massa, Matheus, essa percepção que, por exemplo, eu tava estudando, vendo uns vídeos, né, mano? Aí você viu tudo que a gente às vezes até peca nisso, né, meu? Porque eu tava estudando lá, vendo uns vídeos, aí eu tava vendo um vídeo da Aline Israel, né? Aí eu tava vendo um vídeo dela, aí eu comecei a viajar assim, eu falei, mano, a galera lá, Israel estuda isso na escola, mano. Isso faz parte do currículo acadêmico escolar. Eles têm todo um centro de pesquisa só para isso, né? Aí, tipo, só pra você ver como a gente, às vezes, estuda sobre isso, mas mesmo assim a gente não acaba não acreditando, assim, de verdade, assim, sacou? Porque eu falei, pô, bicho, mas... Aí eu pensei, eu pensando assim, não, eles estudam como se fosse verdade. Eu falei, não, mas é verdade. E aí, tipo assim, pra gente parece tão distante, né, que a galera estuda essas coisas, assim, no dia a dia, tipo, num senso comum, que não é algo restrito apenas a cristão, a ligado à religião, que excede as portas da igreja, né? Então, que aí, tipo assim, eu fiquei, caraca, é mesmo, né, velho? A galera, você vai ver que a galera começa a estudar nesses outros locais, assim, nesses locais aqui, que é cultural, e eles já sabem disso, fazem parte do seu dia a dia, e pra gente parece que é só um estudo de, tipo, igual você falou aí, como se fossem fantasias, às vezes até a gente esquece que realmente aconteceu. Seguinte, todo mundo entendeu essa parte aí, né? Aí vamos lá. Aí a gente dá início agora ao outro período da história, né? A gente foi do Paleolítico, quando surgem os primeiros humanos, né? A Idade da Pedra Lascada, mais ou menos 15 mil anos atrás. De 10 a 15 mil anos atrás acabou o Paleolítico, começou o Neolítico. O que acontece no Neolítico? No Neolítico, como eu disse para vocês, há mais ou menos 10 mil anos atrás, a Terra se aqueceu um pouco mais, acabou a mini era glacial que havia, né, temperaturas mais baixas, etc. O que acontece é que a gente consegue fazer nesse meio tempo de que a Terra está mais quente, ou seja, a galera já desenvolveu tecnologia, já melhorou seu modo de vida, já desenvolveu várias formas de viver, etc. E agora eles também começam a conseguir plantar e criar animais. Isso é um processo muito longo, né? Tipo assim, vou plantar tal coisa. Não é assim, demora. Se demora, não é? Hoje a gente sabe quais plantas a gente pode plantar e quais que não. Mas isso parte porque a gente já sabe quais podem plantar. Porque a galera um dia testou, né? A galera um dia testou qual planta eu posso plantar, qual planta aqui não mata, qual planta eu posso comer, né? Mas essa galera fez isso há mais ou menos 10 mil anos atrás, quando essa terra aqueceu. E aí eles vão conseguir plantar e vão conseguir criar animais. Outra coisa, não se pode criar qualquer animal. Você vai criar um animal que pode te matar? Não pode, não tem como. E isso a gente sabe hoje, né? Mas isso a galera não sabia antes. Então tudo isso foi teste, né? Então eu sempre dou exemplo, por exemplo, da mandioca brava. A mandioca brava, ela mata se não cozinhar 7 dias. Né? Você comeu ela, morreu. Tem que cozinhar. Aí até os próprios nativos brasileiros, indígenas, falam assim, que aí no mínimo 7 pessoas morreram, né? Porque 6 pessoas morreram, desculpa, né? Porque aí só no 7º dia descobriram que estava pronta a mandioca. Né? Então esses humanos antigos,
Eles eram extremamente inteligentes ao ponto de conseguir selecionar quais plantas eu podia plantar e quais animais eu podia criar. Porque eu não vou criar, por exemplo, um animal X que pode trazer a morte, né? Que ele pode me matar um belo dia, né? Estou criando uma cobra e de repente, ela não tem veneno, mas do nada a piton ficou com fome e comeu o cara, né? Então essas coisas assim que eles foram fazendo testes. E esses testes demoram um certo tempo, né? E aí há 10 mil anos atrás eles conseguiram começar a plantar e criar animais, tá? Isso surgiu, que as únicas evidências que a gente tem hoje, as mais antigas, né? Que o primeiro povo a se fixar, a se sedentarizar, deixar de ser nômade, aconteceu aqui, nessa região aqui que vocês já conhecem, que estava inclusive naquele outro mapinha ali, né? No mapa anterior, que aí acabam se formando o que a gente chama de crescente fértil, porque se você reparar, tem o formato de uma lua crescente, né? E por que fértil? Porque aqui teria surgido a agricultura, né? Então a agricultura, a criação de animais é responsável para que os povos parem de migrar, de sair de suas terras, de participar, de precisar ficar procurando comida em outros locais, né? Então aí aqui são as primeiras cidades, vão surgir inclusive nesse meio tempo. Porque o que acontece? Pensem comigo. Você vai ficar num local onde não tem condições de vida? Você vai ficar num local onde eu não consigo viver ali, ter uma vida confortável? Também não. E onde essa galera vai se desenvolver? Aonde traz essas condições. E essas condições são específicas em alguns locais, principalmente próximos a rios. Essas primeiras cidades que vão se desenvolver, são dessas galeras aqui, ó. Vai se desenvolver em sociedades fluviais, que a gente chama, ou sociedades hídricas. Tá? Se vocês forem pesquisar, inclusive no Google, vocês vão achar esses termos assim, tá? Que são as sociedades que vão se desenvolver próximos a fluxos d'água doce. Na salgada a gente sabe o porquê não pode acontecer, mas eles vão aqui para as doces, né? Então aqui você vai ver, de novo, Rio Tigre e Eufrates, Mar Morto, que é muito salgado, né? Inclusive. Mas existem alguns outros riozinhos aqui no meio, né? Rio Nilo, né? E aí você vai ver que, por exemplo, essas coisas têm um local certinho para acontecer. Mas você repara que aqui é justamente o local da Bíblia, né? O local que a Bíblia relata, né? Se você for olhar aqui, algumas dessas cidades aparecem nos livros, nos textos bíblicos, né? Aqui, ó, Biblos, Tiro, Hebron, Damasco, Babilônia, Kish, Eridu, Ur, uma cidade extremamente importante, já eu vou falar para vocês o porquê, né? Então aí você vai ver que essas primeiras civilizações, os primeiros agrupamentos de humanos vão surgir nessa região. Em outros locais do mundo vão surgir posteriores a eles, tá? E aí as primeiras cidades também surgem aqui. Então quer dizer que eles conseguiram desenvolver comida o suficiente, um local agradável para viver, abrigo, né? Por que abrigo? Se tivesse condições adversas, muito provavelmente esses povos não sobreviveriam naquela região, né? Então aí o Neolítico marca a sedentarização dos povos e dos primeiros agrupamentos de humanos. Aí os primeiros agrupamentos com o tempo vão se tornar cidades, tá? Aí os povos que vão se formar nessa região são os babilônicos, assírios e sumérios. São os mais antigos aí que a gente tem notícia. Há relatos aí de que esses povos surgiram mais ou menos nessa faixa de 10 mil anos. Tá? Os fenícios também são todos povos de origem semita. Vocês lembram lá dos nomes dos 3 filhos, né? Cã, Sem, qual que é o terceiro? Os 3 filhos de Noé. Cã, Sem... Jafé não, né? Jefté, não? O terceiro é porque a gente sempre foca nos dois principais e acaba esquecendo do terceiro, né? Mas, enfim. Tô pesquisando aqui. Jafé, né? Aí, ó, ninguém ia lembrar. Os semitas, né, são os filhos de Sem. Cã são os filhos de Cã, são que vão dar origem aos cananeus, tá? Então aí você vai ver que aí são povos de origem em comum, e inclusive isso aqui não é nem texto, vai nem ter um texto religioso, por exemplo, isso aqui vai ser um texto da história mesmo, vai ler esses termos, origem semita, os cananeus, né? E só que a gente sabe quais são a origem deles pelo fato religioso, mas a galera estuda isso em história normal, tá? Aí você vai ver aqui, ó, fenícios, povos de origem semita, os cananeus em 3000 a.C., os hebreus a 1800 anos antes de Cristo,
também de origens semitas, e aí esses primeiros hebreus aí vão ser comandados pelos patriarcas. Mas esses primeiros agrupamentos humanos aí no geral, eles eram sempre comandados por, por, por pessoas mais velhas, né? No caso dos hebreus são os patriarcas, mas, por exemplo, os egípcios, eles faziam parte dos nomos, eram os pequenos grupos onde um homem mais velho criava e cuidava de todo mundo, ele era o líder. Ele era um nomarca, não é monarca, tá? Nomarca. Mas aí os outros povos também desenvolveram a organização semelhante, assim, onde os primeiros grupos eram comandados por um líder só. Né? No caso dos hebreus, os patriarcas. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou indo muito rápido? Não. Tá tranquilo, né? Aí vamos lá. Eu trouxe aqui também uma outra atualização aqui, ó. Qual foi a primeira cidade habitada? Aí há uma divergência muito grande, como eu falei para vocês. História antiga, mano, história antiga é algo que está sendo descoberto agora, graças à arqueologia, graças à evolução tecnológica, né? Que a gente tem muitas coisas hoje que nos ajudam a voltar ao passado, digamos assim, de uma forma mais confiável, né? Por quê? Porque a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, tem um scanner que adentra lá o solo, etc. Ele consegue ver anomalias, etc. Temos o DNA, temos outros objetos mais modernos para poder identificar essa história antiga. Porque, como eu disse para vocês, 10 mil anos atrás é muito tempo. Então, o relevo mudou, o clima mudou, né? Então, isso prejudica muito a conservação desses vestígios dessa galera. Então, por que é muito difícil estudar essa parte? Porque, além de ter poucos vestígios, os vestígios que a gente acha, o estudo ou não está completo, né? Ou então são pouco confiáveis, que ainda tem isso, né? Tem a galera que dá uma fraudada na história, né? Ou então estão corrompidos de alguma forma que, tipo assim, não dá para analisar mais fielmente o dado. Aí outra parada também interessante é que lá, como eu falei para vocês, no Oriente Médio ele tem passado por inúmeras mudanças ao longo desses 10 mil anos, né? Então vários povos habitaram essas regiões, diversas guerras ocorreram nessa região. Então os poucos vestígios que conseguiram sobreviver a tudo isso estão sendo estudados agora, né? Você vê no ataque do Hamas a Israel em outubro agora, né? Outubro passado, eles conseguiram, você vê como é muito, muito próximo isso, né? Eles tinham um depósito cheio de vestígios arqueológicos de algumas cidades, né? E aí foi o primeiro local que o Hamas atacou. Então aí sobrou pouca coisa desse depósito, onde a galera estava estudando ainda. Então é muito difícil estudar a história antiga por causa da confiabilidade desses fatos, tá? Aí, qual foi a primeira cidade a ser habitada? Os arqueólogos divergem muito quanto à primeira cidade a se formar. Existem algumas candidatas. Primeiro seria, talvez, Jericó, a cidade mais antiga do mundo, na Palestina, com aproximadamente 10 mil anos de existência. Suas ruínas estão localizadas a cerca de 1.000 quilômetros da Jericó moderna. Aí aqui tem um linkzinho aí para quem quiser ver a matéria por completo, né? E aqui seria uma das ruínas de Jericó, tá? E, mais uma vez, assim como o Matheus acabou de falar ali, né? A Bíblia, ela traz muito esses fatos atrelados a pontos específicos ali da região, né? Então, você vê que, tipo assim, ela traz essa... Não é igual aqueles filmes que a gente vê baseados em fatos reais, que não tem nada de fato real, mas ela traz realmente algumas semelhanças ali, ele traz esses linkzinhos aí que você vai conseguir localizar alguns pontos específicos e você vê como ela é tão preocupada com essa questão de trazer as fontes, que essas fontes estão sendo estudadas até hoje e cada vez mais provando, né? Então essa aqui seria uma das muralhas mais antigas, nos pedaços de Jericó, tá? Aí aqui, ó, alguns outros arqueólogos garantem que o título seria da primeira cidade do mundo, deveria ser atribuída a Eridu, também na Suméria, mais de uma, ninguém discorda, foi Uruk. Uruk é hoje basicamente onde é o Iraque, tá? Que a civilização tornou-se urbana. Aqui também tem um linkzinho da matéria por completo, para a gente não ficar nisso aqui muito tempo. Aí vamos lá para outra parte. Não estou indo rápido, né, gente?
Então tá tranquilo. Aí as sociedades fluviais, aqui, como eu vim falando para vocês, as primeiras cidades, como Ur, Babilônia, surgiram na Mesopotâmia, nos vales do rio Tigre e Eufrates. Lembra que a gente acabou de falar ali, né? Tigre e Eufrates são os rios ali que a Bíblia diz que ficava o Jardim do Éden próximo a esses rios, né? Ur, já vou falar sobre ela para vocês, tá? No atual Iraque, por volta de 2.500 anos atrás. Antes de Cristo. Aí, curte só. Essas cidades aqui, por exemplo, estão no atual Iraque. É uma prática comum dos povos de domínio muçulmano, de destruir fontes que tragam algum tipo de vestígio de um povo anterior que viveu naquele local. É uma prática comum, e os iraquianos fizeram isso. O ISIS, né, o Estado Islâmico, fez isso, destruiu diversas cidades pré-históricas aí, tá? Então isso é uma prática comum nessa região. Então, de novo, reforçando para vocês, uma das dificuldades da gente estudar esses pontos da história antiga é justamente essa preservação dos fatos. Aí acredita que Ur chegou a ter 50 mil habitantes, enquanto na Babilônia 80 mil. Depois outras cidades surgiram ainda associadas aos vales fluviais, de novo, próximo a rio, tá, gente? Com Mênfis e Tebas, no Vale do Egito, tá, no Nilo. E aqui ele já vai falar, por exemplo, sobre algumas civilizações ali na Ásia já, né? Então, no Vale do Rio Hindu, Pequim, tá? E do Rio Amarelo, né? Que é o Rio Yangtze. Aqui eu trouxe aqui um outro mapinha aqui para vocês. As primeiras civilizações se formaram ali nessa região que a gente acabou de ver. Aí pode ser Egito, Mesopotâmia, Vale do Rio Hindu, Kush e na China. Tá? Se organizavam basicamente em cidades-estados, reinos, impérios, tinham agricultura irrigada, ou seja, moravam, se fixaram próximo a rios e conseguiam plantar irrigando com a água do rio. Produção do excedente é do Estado, servidão coletiva, todos os trabalhadores são subordinados ao Estado. Eles, basicamente, aí, quase todos esses povos aí são politeístas. Para quem está na dúvida ainda, politeístas são aqueles povos que acreditam em diversos deuses, e aí os deuses deles vão ter N características. Mas, no geral, eles são antropomorfos, né, trazem feições humanas, e aí eles vão trazer algumas características, tipo assim, de forças da natureza, tá? Então, um vai ser o sol, o outro vai ser o deus da chuva, né, o deus do rio e etc, tá? Então, aí eles vão trazer essas características aí no geral. Claro que a gente está só simplificando para não ter que entrar em cada um deles, mas cada um desse povo aí vai ter sua característica específica. Eles desenvolveram a escrita, que é interessante também, porque eles passam a escrever coisas do seu dia a dia, características culturais, etc. Mas demora muito para essa galera começar a escrever. Então, aí, antes da escrita, aí tem até aquela divisão da história, né? Antes da escrita é pré-história, porque não há história escrita. Pós a escrita, eles já são povos que escrevem, né? Então, grafos, aí eles já vão grafar, escrever as coisas, mas basicamente a escrita aqui não é escrever história, tá, gente? É escrever coisas do dia a dia, anotações comerciais, etc., acordos comerciais, né? Então, aí a gente não tem muito sobre, por exemplo, a história escrita desses povos, assim, que eles mesmos escreveram, não. Tá? São poucas coisas que a gente tem basicamente, por exemplo, sobre os egípcios, como mumificar tal corpo, né, sobre questões religiosas, etc. Mas a questão de explicar a origem do povo deles, né, como a gente tem hoje, por exemplo, com a Bíblia escrita com Gênesis, né? Tinha metalurgia, nessa época aí a gente chama de Idade do Bronze, tá? Eles sabem que nessa época aí, da Idade do Bronze, muitos reinos desapareceram. Então é muito difícil estudar anterior a isso sobre esses povos, porque muitos reinos desapareceram, eles não sabem muito bem ao certo o que ocorreu, né? Então aí a gente já entra também naquela história, foi de Lu? Não foi, foi de Lu? Foi, né? Então eles já sabiam contar também o tempo, tinham um calendário solar ou lunar, como é o caso dos hebreus, tinham conhecimento de astronomia e engenharia monumental, como a gente vê as pirâmides, né? Estão de pé até os dias atuais. Tem aqui os nomes dos reis, né, que governavam alguns povos. O poder era absoluto, ele tinha poder político, religioso, né, o rei, o faraó, né?
Ele detém todas as propriedades e controla a economia e também o exército. Aí vamos lá para a próxima parte. Aqui. Max, esse pessoal aí seria tipo antes de Noé, né? Seria tipo na nossa Bíblia, tipo, seria mais ou menos ali quando Caim diz a Bíblia, né, que vai Isso, começar a formar as primeiras cidades, é tipo isso. isso, são contemporâneos aí, eles vão acontecer nesse meio tempo aí, que é justamente a formação das primeiras cidades. E na Bíblia Entendeu? fala tipo que Caim vai formar as primeiras cidades, aí tipo fala que tem até grandes homens que eram entre aspas, gigantes, né, homens Aham. guerreiros e tal. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí vai acontecer nesse meio tempo aí, há mais ou menos 10 mil anos atrás. Aí essas sociedades aí vão se formar nesse local próximo e acaba que vira tipo por osmose, entendeu? Os povos próximos começam a formar cidades também, porque as primeiras já foram formadas. Por enquanto, não. Tranquilo, né? Então vou passar aqui para outra parte. Aí eu falei para vocês que ia falar sobre Ur, né? Aqui fala sobre as primeiras cidades como Ur na Babilônia. Tem um cara que surgiu lá, né? Abraão, né? O primeiro patriarca aí, né? O grande patriarca, teria vindo de Ur, né? Aí em Gênesis está falando aqui, ó, que tornou terá Abraão seu filho igual a Arã, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã e vieram até Arã. Então você vê, ó, eles saíram de Ur. Ur era uma grande cidade já desenvolvida naquela época, tá? E aí tem até um erro aqui, tem até um anacronismo, né? Os caldeus vão dominar a cidade de Ur bem depois de Abraão, mas como a galera que está escrevendo Gênesis precisava de uma referência atual, né? Então você vai ver que eles dão uma atualizada aqui, né? Coloca dos caldeus, mas quando Abraão era de Ur, ela não era dos caldeus ainda, era no território mesopotâmico. Aqui, ó. Tá vendo aqui de novo? Rio Tigre e Eufrates, tá? Tá vendo que todos esses pontinhos aqui são cidades que já haviam naquela época, tá? Aí Abraão sai daqui de Ur, vai subindo da Babilônia até chegar a Arã, tá? Você vai ver que essas cidades, algumas são contemporâneas, hoje existem basicamente com o mesmo nome, tá? Alepo ainda existe, né? E ele vai descendo, né? Ele vem de Ur até Arã, e aí ele vai descer para a terra de Canaã, que fica aqui, nessa região aqui. Vocês estão vendo minha setinha se mexendo, né? E aí você vai ver que a Bíblia ela já remonta, já traz inclusive a rota para você, né? Lá no textinho que eu coloquei, né? Foram dos dias de Terá, morreu, ora. Aí Deus fala aqui com Abraão no Gênesis 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, do meio de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse é o trecho bíblico que todo mundo já decorou, né? E aí no final, só para a gente dar uma adiantada, ele fala bem aqui, ó. Tem mais, o texto é bem maior, mas eu coloquei só as partes, vou falar só as partes mais as principais aqui para mim. Assim partiu Abraão com o Senhor, no 4, né, versículo 4. Como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Eu acabei de mostrar para vocês no mapinha. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Caraca, eu cortadinho aqui, né? Não dá para ver. E chegaram à terra de Canaã. Aqui nesse outro mapinha que eu consegui aqui, ele traz as referências bíblicas, né? Terá pai de Abraão, sai de Ur, dos caldeus, com sua família, aqui embaixo. Terá morre em Arã, e Abraão segue para Canaã. Ele desce para cá. Chegando em Canaã, Abraão chega em Canaã e edifica altares em Siquém e Betel. Então, de novo, duas cidades que aparecem na Bíblia, né? Siquém e Betel. E aí aparecem inúmeras vezes na Bíblia, na verdade. E aí, chegando aqui,
há um momento de grande fome, né? Seria um momento ali de algum tipo de condição climática que dificultou bastante a vida, e Abraão desce para o Egito, tá? Vem aqui no delta do Nilo, que tinha, como você está vendo no próprio mapa aí também mostra, bem verdinho. É verdinho porque aqui tem um rio, né? Então no delta do rio Nilo dá para se plantar basicamente o tempo inteiro, tá? Por causa da fome, Abraão migra para o Egito, em Gênesis 12, e aí você vai ver que, por exemplo, essas referências todas aí da Bíblia, você vai ver que a história é bem grande, né? Ele vai para lá, fica um tempo, até o faraó tenta tomar Sara, tenta desposar Sara, né? E Deus revela para faraó que que ela era a esposa de Abraão, que Abraão fingiu que ela era irmã dele, para ele não morrer, etc. Que ela era muito bonita. Enfim, a história é bem grandona. E aqui no quinto, Abraão volta para Canaã, edifica novos altares em Hebron e Moriá. Mais uma nova fome reconduz seus descendentes ao Egito, que seria ali no momento de José, né? No momento de José, quando eles vão para o Egito e José já está lá. Beleza até aqui? Essa terra que emana leite e mel seria aí mesmo, onde o ponto que ele chega ali? Canaã. Canaã, Isso, né? isso, é Canaã. É a terra que emana leite e mel, que aí Deus promete para ele, né? Que aqui, eu até coloquei num slidezinho mais à frente, tem algumas características específicas dessa terra que faz com que essa terra seja extremamente fértil, né? Um solo que chove pouco, acontece. Isso aqui já vai para aula de geografia. O solo, quando ele é um local que chove muito, é um solo muito lixiviado, que a gente chama. Como assim? Ele chove tanto, ele recebe tanta água que os nutrientes já foram embora, né? Então pode acontecer desse local ficar com solo ácido, basicamente o que a gente tem aqui no DF, né? Que para poder plantar precisa de correção do solo, né? Você faz a calagem, né? Joga cal para poder corrigir o solo, etc. Mas naquela época essa galera não tinha esse conhecimento, né? E aí você vai ver que lá não, nesse local não. Eles sabiam que, por exemplo, quando o solo, em alguns locais, quando chovia muito, o solo desgastava e pronto, não conseguia plantar. Aqui não. As condições de fertilidade aqui são altas, né? Então chovia-se pouco, mas o solo, a terra era fértil, era úmida, né? Então havia muitos nutrientes, então era um solo extremamente rico. Aí eu coloquei ali na frente, cadê? Não é nesse aqui não, mas mais na frente eu explico melhorzinho ali, sabe por quê, né? E ali tem algumas condições climáticas que favorecem ali a fertilidade do solo, né? Condições climáticas e também do solo, etc. E aí, por isso que ela é uma terra que emana leite e mel, né? Porque ali tudo que eu vou criar vai sobreviver, vai ser eu vou conseguir plantar, vou poder conseguir criar animais, porque as condições de lá nos permitem isso. Beleza? Quem habitava a terra prometida? Os cananeus ou cananitas. Eles não têm esses nomes por acaso, né? Canaã não tem esse nome por acaso, né? Que era a terra dos filhos de Cã, né? E quem habitavam lá eram os cananeus. Cara, essa galera me deu muito trabalho para achar algo sobre eles. Eu achei até esquisito. Eu já quem foi nas outras aulas sabe que eu já entro na teoria da conspiração. Não achei nada sobre essa galera. Não achei nada. Há uma armadilha, há uma orquestra por trás disso, que eu não achei nada. E foi muito difícil. Entrou em crise, né? Foi. Eu fiquei me questionando, igual aquele vídeo que a galera, não sei se vocês viram, né? A galera pergunta pra Alexa quem foi Jesus e a Alexa não sabe responder. Meu Deus, nunca vi. Tem esse vídeo. Aí você pergunta todos os outros profetas, ela consegue responder, todos os outros deuses de outras religiões. Quem foi Maomé? Ela responde direitinho. Uhum. Quem foi o deus do hindu, etc. E aí Jesus ela não consegue responder. Aí você vê. Eu já entrei nessa paranoia. Eu falei, caraca, eu não achei nada sobre essa galera, nada de concreto, nada mais aprofundado. Eu achei só uma coisa, mas eu não consegui ler, porque era da Super Interessante, né? Aí como eu já li muito esse mês, aí eles não deixaram eu ter acesso. Aí eu fui tentar pagar e não consegui pagar. Aí eu falei, pronto, ó, obra de Satanás. Não consegui o pagar. inimigo. É o inimigo, né? Aí deu muito trabalho, mas eu achei algumas coisas aqui, mas eu queria mais, né? Os cananeus ou os cananitas eram um povo que dominava a parte do Oriente Médio, que vivia em Canaã, em regiões que correspondem hoje ao Líbano, Israel, Jordânia e a Síria. O termo cananeu incluía jebuseus, amorreus, heveus e gergaseus.
Canaã continha uma população diversificada, composta por diversas tribos, dos cananeus e dos amorreus. Se você reparar, todas essas civilizações aí citadas, né, todos esses povos aí, aparecem com esses mesmos nomes na Bíblia, né? E aí, tem até um linkzinho aqui embaixo sobre o DNA desse povo, né, um estudo recente, né, você vai ver que não é nem uma fonte ligada à teologia, nem nada do tipo, né, uma fonte do National Geographic, né, você vai ver que é a galera mais próxima aí dos ateus aí. Aí, o estudo publicado na revista científica Cell também mostra que os imigrantes da distante Cordilheira do Cáucaso, o Cáucaso fica mais acima aí, né, uniram-se à população indígena, formando-se uma singular cultura cananeia, que dominou a região entre o Egito e a Mesopotâmia durante a Idade do Bronze. De novo, eu falei para vocês ali acima, né? A Idade do Bronze é a divisão que se encontra essa galera aí há 10 mil anos atrás, mais ou menos, tá? Os cananeus falavam a língua semita, tá vendo aí de novo aparecendo os filhos de Noé aí de novo, né? E há muitos acreditavam que eles eram descendentes de populares que colonizaram regiões em milhares de anos antes. Contudo, os arqueólogos ficaram intrigados com a cerâmica vermelha e preta descobertas em sítios arqueológicos cananeus, muito semelhantes à cerâmica encontrada na Cordilheira do Cáucaso. O Cáucaso é um pouquinho mais acima, aí, entre a Europa e a Ásia, tá? No mapinha, eu vou mostrar o mapinha para vocês. A mais de 1,2 quilômetros noroeste. Os historiadores também notaram que muitos nomes dos cananeus derivam do urriano, que é uma língua não semita originária do Cáucaso. Aí, aqui, abre aí o mapinha. Então, os cananeus habitavam essa região toda aqui, que a gente conhece como Canaã hoje, né? Que acaba que Abraão encontra eles na terra já quando ele vai para lá. E eu acabei cortando sem querer o trecho da Bíblia que fala ali que os cananeus já estavam na terra. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Eu acho que eu não coloquei aqui, não. Eu pulei. E o povo quando estava na terra justamente por conta disso, né? Que ela era muito perto, né? Não consegui te ouvir direito. O pessoal, eles estavam nessa terra, tipo, justamente por isso, né? Porque ela era, tipo, muito fértil, né? Isso. Aí é interessante, Matheus, porque, tipo assim, ninguém vai habitar uma terra que não seja próspera, né? Então, essa terra é extremamente valiosa. Então, quem tá lá, ele tem que se fortalecer de algum jeito, né? Então, tem que ter um exército forte, tem que ter muralhas. Por isso que Jericó era conhecido por suas muralhas, altas e grandes muralhas, né? Então, essa galera que habita essa região não vai querer sair de lá, porque eles vão ser atacados por outros povos, né? Então, isso também é uma das dificuldades aí da gente encontrar muitas fontes também de lá, porque esse local já foi habitado por diversos povos e destruído inúmeras vezes. Tem um trecho aqui do próprio Gênesis que fala, né? Caraca, eu acho que eu pulei, eu acho que é a frente dos 5 aqui. Cadê? Não, aqui, ó. Não, tá não. Tá me arrumando. Daqui a pouco eu pego aqui o texto, em Gênesis 12 mesmo, que fala que eles já chegaram na terra e os cananeus já habitavam lá. Mas vamos lá, então a gente fica aqui até 10 horas. Bom, aqui tem os linkzinhos aqui abaixo, tá, gente? Se vocês quiserem ver depois essas duas reportagens, porque como o Meet só permite compartilhar uma tela, se eu abrir aqui, ele não vai mostrar para vocês a reportagem. Território e geografia. A terra de Canaã, ou a terra de Israel, é um local em que se desenvolve a história de Israel. É a terra bem delimitada pelo deserto e pelo mar, está mais aberta em direção ao norte, um território denominado Síria. Na direção norte-sul, Canaã é caracterizado por vales no litoral. E aí, de novo, aqui, deixa eu explicar para vocês aqui a aula de geografia de novo. Esse mapa aqui é porque o Meet não está deixando abrir ele numa versão maior, né? Mas ele é um mapa em alta resolução e ele é bem grandão. Então, vocês abrirem ele em casa. Oi? Gênesis 12:6 que fala que já habitava na terra, viu? Ô, pastor Visual, não sabia que você estava aí, então. Eu acabei de ver aqui na Bíblia, que é Gênesis 12:6, que fala que eles já habitavam na terra, tá bom? Aí, valeu, pastor. Porque eu botei só até o 5, né? Ok. Continua a aula, tá boa. Obrigadão, pastor. Aqui, aula de geografia aqui, ó. Nessa região aqui, nós temos algumas condições. Eu acabei de falar para vocês do solo, né? Então,
A chuva, ela acontece em algumas condições específicas. E como que acontece a chuva de acordo com a geografia? A chuva vai acontecer, existem 3 tipos de chuva, né? A orográfica, que é chuva de relevo, chuva frontal e chuva convectiva. Elas acontecem quando a umidade excede o 100%. Excedeu 100% de umidade, aí a própria nuvem satura, despeja a chuva, precipita, né? E aí, onde a gente vai ter essas condições de umidade? Sempre próximo ao litoral, ou próximos a cursos d'água. Repara o porquê também que essa terra é muito favorecida com umidade específica em alguns locais, porque ela fica próxima ao mar, que a gente chama, que vocês vão lembrar lá da aula do primeiro ano, a maritimidade, né? Então, próximos ao mar, mas também tem aqui, ó, Mar Morto. Não vai dar para dar o zoom para ver o nome desse outro aqui, né? Mas você vai ver alguns corpos d'água aí próximos, né? Então eleva a umidade nessa região. Então algumas regiões não precisam nem chover tanto, a umidade é tão boa e a terra vai ser fértil por causa disso. Aí aqui, nesse outro mapinha aqui, tá até escrito aqui, ó, que tá até melhor pra gente, ó. Os cananeus, arameus, amonitas, moabitas, hebreus, filisteus, edomitas, midianitas, fenícios aqui acima, né? Então, as condições para a região era tão boa que ela vai ser habitada por diversos povos nesses 10 mil anos, e ela é muito disputada, muito valiosa por causa dessas condições climáticas, e a gente sabe que não é só isso, né? Não é só a condição climática científica, é uma condição já também que proporcionada por Deus, né? Que ela facilita aí, ó. Aí aqui eu coloquei, na direção leste-oeste, a terra está marcada por grande quantidade de vales. E na Bíblia fala a importância aí dos vales, né? Criada por fortes chuvas do inverno. Isso subdivide o território em muitas unidades pequenas. A terra de Israel é pequena e muito subdividida. E aí, mais acima ele fala que há muitas montanhas, né? A gente sabe que nas montanhas é um terreno de difícil acesso e é um terreno estratégico, né? Mas eu não consigo cultivar nem viver ali nas montanhas, né? Eu tenho que viver nos vales. Esses vales, essa grande quantidade de vales, proporcionava aí esse assentamento desses povos, né? Então facilitava, além da terra ser fértil, também a facilidade de locomoção, facilidade de criar uma casa. Não sei se vocês sabem, mas se você construir uma casa hoje no terreno acidentado, você vai ter que gastar muita grana com aterro, com nivelamento do solo, né? Então, esses vales, essa grande quantidade de vales também aumentava aí o interesse por essa terra. Estou sendo rápido, tá tranquilo? Estou falando demais, porque eu já estou com a boca seca aqui já. Não, tá de boa. Mas essa terra, em relação aos montes, é onde o povo judeu está hoje em dia. Isso. É onde hoje é Israel, o Israel atual, né? Tem até um mapinha que eu coloquei mais na frente que ele te mostra já a localização atual, né? Então essa terra aqui ela é habitada por esses diversos povos e essa briga toda lá hoje também porque é muito fértil, é uma condição climática bem agradável aí nessa região. Por isso que os salmos, por exemplo, falam muito sobre montes, né? Não entendi. Por isso que os salmos falam sobre montes, por exemplo, né? Tá. Tipo, eu olho para os montes de onde virá nosso povo. Tipo, é justamente por essa geografia, né? Pela geografia do local. Você vai ver que aí Deus é tão massa, né, velho? Que o bicho, ele tudo tem as suas explicações, né? A própria geografia do local explica a fertilidade, explica as condições de por que lá é tão querido, tão desejado pelos povos, né? A terra que emana leite e mel. Então, você vai ver que a geografia, a ciência, a história, a religião explica o interesse da região. Beleza? Respondi, Matheus? Aí, outra coisa, curiosidade que o Matheus falou aí agora, que até o pastor Vismar vai falar melhor que eu, né? No idioma antigo, né? No aramaico antigo, eles não tinham algumas palavras, né? Para poder
para poder, por exemplo, expressar emoções, etc. Então eles pegavam algumas coisas da natureza, né? Até citei na outra aula que a gente teve, né? Que aí, por exemplo, se você for ler alguns salmos, você vai ver muitas essas referências à coisa da natureza, né? Animais bonitos, aí eles não tinham alguns elogios, né? Alguns sentimentos, algumas emoções. Aí você falou, olhe para os montes de onde você socorro, eles sempre trazem essas referências. Tipo Cânticos, que tem aqueles elogios estranhos, tipo, que a mulher come os dentes como uma cabra, tipo, esse negócio assim. Isso. Eles trazem as referências do que eles conhecem, né? Inclusive, quando você vai estudar os judeus, né, ao longo da história, é muito fácil se identificar um judeu, porque os nomes geralmente são nomes, os sobrenomes são de coisas da natureza, né? Figueira, Rodrigues, né? Então você vai ver que eles sempre são algo assim relacionados a algo mais físicos, mais palpáveis, né? Não tem essas condições que hoje a gente tem, né? De alguns sentimentos, para eles não, era algo mais realmente no que eles viam. Ali, eu trouxe aqui para vocês agora já a outra parte, né? Que ali, ó, falei aqui agora das condições, né? De por que aqui... filho, o Meet não deixou aumentar. Eu botei esse mapa aqui mó feliz, porque esse mapa deixava aumentar. Agora não tem como dar o zoom. Mas aqui tá mostrando aqui as cidades de Canaã e etc. Tá? Aí vamos lá para o outro mapinha, que aí eu vou explicar. Vamos ver se esse aqui ele deixa aumentar. Aqui. Beleza, então a gente viu ali Abraão sai de Ur, na Mesopotâmia, vai para Arã, depois desce para Canaã, depois de uma grande fome, as terras dos cananeus que lá habitavam, beleza? O que acontece? Na história antiga, a gente tem essas dificuldades sobre os relatos antigos, porque quando se entra muito na história oral, aí a galera meio que perde, assim, tipo assim, interesse por credibilidade, porque é história oral e etc. Né? Só que alguns povos, como eu falei há pouco, já desapareceram por completo, não há nenhum tipo de vestígio ou de rastro, a gente não encontrou. Por exemplo, a Bíblia relata da Torre de Babel, então a gente não encontrou ela ainda. Então, teoricamente, ela está só no campo religioso e da história oral. Mas aí existem alguns povos, que a gente falou há pouco, que até pouco tempo atrás nem se eram conhecido a existência deles, né? E aí a galera conseguiu provar, naquela outra matéria assim, que eu coloquei para vocês ali no link, conseguiu provar a existência desses povos na história e a descendência deles ainda habita essa região de hoje, onde é Canaã, tá? Aí aqui, era só uma curiosidade que eu queria contar para vocês antes da gente continuar, era essa. Aí vamos lá. Beleza, lembrando lá, Gênesis. Eles voltam para Canaã, se fixam, etc. Chegam os tempos de José. Há uma grande fome no Egito. Não, no mundo inteiro, e o único local tem comida, que era o quê? O Egito. E o que acontece com os cananeus? Os cananeus não, desculpa, os hebreus que estão lá na terra de Canaã. Eles vão para onde? Para o Egito, né? Eles vão para o Egito, lá onde José está. E aí, um belo tempo, eles ficam lá por muito tempo. E aí chega um determinado momento onde os povos que dominavam o Egito vão ser derrotados por povos estrangeiros que são chamados de Ixos, né, que são a própria história, e é massa, né, a história da Bíblia é muito massa. A história não sabe ao certo que povo era esse povo Ixo. Sabe-se que era um povo que veio do Oriente, né, do Oriente do Egito aí, então eles vieram ali da Ásia, ou mais acima ali, próximo onde hoje seria o Israel, né? Eles não sabem ao certo de onde viriam esses Ixos, tá? E aí, esses Ixos são um povo que vai dominar o Egito durante um bom tempo aí. Os Ixos dominam o Egito e acaba que num determinado momento eles se enfraquecem e são derrotados e a civilização, desculpa, o povo egípcio original retoma o controle. Quem estava nesse meio tempo lá eram os hebreus, junto com esses Ixos. E aí a ideia era que os hebreus teriam ajudado, auxiliado os Ixos, esquecendo tudo que os hebreus, que José havia feito, né? Uma outra característica comum no Egito é quando determinada dinastia toma o poder ou retoma o poder, eles apagam
a história do antigo dominante que ali estava. Então, José, que foi muito importante na história do Egito, acabou sendo apagado. Então, muitas pessoas não credibilizam, não acreditam na história do êxodo bíblico por isso, porque teoricamente não há nenhuma prova no Egito, né, prova de fatos escritas do Egito da presença de José lá, né? Mas é uma característica comum dos egípcios apagar esse período que não é interessante para eles, ou que eles foram derrotados, ou de que determinada casa específica estava dominando as outras, né? Então, a galera que vai só pelos fatos, já que os egípcios não eram ágrafos, né? Eles escreviam bem, boa parte do que a gente tem hoje, inclusive a galera consegue já interpretar boa parte dos achados egípcios, né? Porque a escrita deles já é traduzível, né? E aí a galera não consegue estudar esses povos que dominaram ali, e inclusive não vão estudar José por causa disso. E aí os hebreus eles vão ser perseguidos, e isso a gente já sabe lá na história de Êxodo, até surgir o Moisés, né? Os hebreus vão sair aqui de Ramsés, vão passar aqui, né? Vão atravessar o mar aqui, vão vir para o Sinai. De novo, a Bíblia é tão massa, você vai ver que, de novo, ela traz as referências geográficas do local. Tem o deserto do Sinai? Tem o Monte Sinai lá no deserto? Tem, né? Então você vê que na península do Sinai, onde hoje aí os Emirados Árabes e essa galera mais rica aí do mundo aqui, na península aqui, realmente esse povo habitou. Provas físicas no deserto não se tem, porque os hebreus habitavam como no deserto, vocês lembram? Quando eles saíram do Egito? Eles habitavam no deserto como em tendas, né? Sim. Eles têm até uma festa específica, né? Dos tabernáculos. Tabernáculos, isso. Então aí vai ter construção deixada para trás lá? Não vai ter. Vai ter, por exemplo, tendas deixadas para trás, tenda é feita de tecido. O tecido vai durar aí 5.000 anos? Não vai. Então a galera que é mais ligada ao factual, da ciência, provável, falseável, não vai acreditar no êxodo. Um dos pontos também seria esse. Eu acabei de citar a falta de registros no Egito, a travessia do mar, né? Que você vai, se você for pesquisar a travessia lá do mar, que o mar abriu ou não abriu, existem inúmeras possibilidades. Um vento forte que vem do noroeste, não sei o quê, um furacão, tem um monte de coisa. É uma parte mais rasa, não sei o quê, era só um riacho, né? Você vê que a galera que é mais ligada aos fatos, vai para a ciência e não acredita nessa parte devido a isso. Esse teria sido o caminho que os hebreus percorreram no deserto, né? E aí eles vão aqui ficar esses 40 anos aqui, né? Andando. E Deus fala claramente lá que aquela geração não entraria na Terra Prometida, né? Inclusive, o próprio Moisés fica para trás, né? Não atravessa o Jordão. E aí aqui eu coloquei... Aqui, ó, um problema do Prezi também é que ele não deixa numerar, né? Se você reparar aqui no mapinha, os pontinhos estão numerados, né? Cada pontinho desse numerado, ele é um acontecimento, né? E aqui ele não deixa numerar, mas aqui acabou que ficou, cada linha desse é um número, né? Então, Ramsés, Israel é retirado lá de Ramsés, no Egito. Sucote, depois que os hebreus partiram deste primeiro local de acampamento, o Senhor guiou por meio da nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, né? E aí você vê que está tudo aqui numeradinho e as referências bíblicas, né? Êxodo 12, Números 33, Pirairote, Israel atravessou o Mar Vermelho, Êxodo 14, Números 33. Mara, o Senhor curou as águas de Mara, Êxodo 15, 23 a 26. Você vai ver que aqui estão todas as referências bíblicas. Depois eu vou dar essa apresentação para vocês, inclusive já dá com Mateus, se vocês quiserem ver. Mateus depois. Aí aqui, ó, Monte Sinai, que a gente viu ali, ó, aqui
é onde se escreve, onde Deus revela os 10 mandamentos, né? Aí aqui o que o Matheus falou, né? Deserto de Sinai, Israel construiu o tabernáculo, né? Que é a festa de tabernáculos. Vocês estão conseguindo compreender? Tá tranquilo? Sim, se for olhar o mapa, tipo, ele tá dando volta, né? Eles ficaram dando voltas, né? Porque eles ficam... Deus deixa eles ali no deserto um pouquinho, né? E aí acaba que eles ficam vagando ali pelo deserto ali uns 40 anos, mas basicamente como penalização, né? Porque como eles eram incrédulos, né? Não acreditavam depois de ter esse tanto de milagre, e aí basicamente essa galera fica ali para peneirar, né? Ver quem realmente merece entrar na Terra Prometida, né? Seria ali uma seleção, né? E tipo, eu acho que era pra ser só uma volta básica, né? Porque no início Deus falou que não ia deixar eles irem direto porque tava tendo guerra, né? Sim. E se eles vissem a guerra, eles iam desistir, né? Que o povo, enfim, era complicado. Não, e é massa, Matheus, o que você falou aí, que, por exemplo, se você reparar, existe um caminho muito mais rápido do que esse. Olha aí no mapa. O caminho é direto. Você subia, né? Não precisava nem atravessar o mar, né? Então você ia pela faixa do litoral ali, você chegava bem mais rápido e mais tranquilo, com condição climática agradável, nem ficava no deserto. Sim, verdade. Só que aí eu lembro, né, que Deus, ele fala, né, que tava tendo guerra, esses povos, né, que você falou, né, estavam lá já, e que se eles vissem a guerra, eles iriam desistir. Isso. E aí leva eles por outro caminho, só que enfim, aí as coisas vão se complicando, né. Não, caraca, a Bíblia é muito massa, Deus é muito massa, né? Você vê que tudo tem e aquela história que a galera, o ditado, que até eu acho que o pastor citou ontem, né? Deus escreve certo por linhas tortas, não existe isso, né? Ele só não te mostrou o momento, né? Lá em Coríntios fala, né? Agora vemos em partes, mas então veremos face a face, né? A galera deve ter ficado boladaço em ficar no deserto 40 anos, né? Comida, por mais que a comida caísse do céu, eles não estavam acreditando ainda que eles iriam para a Terra Prometida. E você vai ver que ele vai peneirar mesmo, né? A galera, aquela geração realmente fica aqui, né? E se você for reparar, a expectativa de vida de hoje do brasileiro é 70 anos. Isso aqui, por exemplo, a galera não vivia tudo isso, né? Então a expectativa de vida aí ficava na faixa abaixo dos 50 anos, né? Na idade do bronze. Isso é uma pessoa já morria ancião, 50 anos já era um ancião do ancião, quase Matusalém, né? E aí a galera de 40 anos, então você peneirou realmente, só vai entrar as crianças, a nova geração em Canaã. Max, Oi, pastor. deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Tava falando dessa peregrinação aí. Tem alguma coisa que a história fala, o historiador fala, da questão das roupas deles, que a Bíblia fala que eles não estragaram, né, as roupas, né? Durar esse tempo todo, né? Que eles não tinham como comprar essas coisas. Tem alguma coisa dos historiadores, Max, falando sobre isso também ou não? Não, pouquíssimo, pastor. Até porque é que nem eu vinha falando para os meninos nas outras aulas, né? Estudar histórias da Bíblia, a galera tem um pouco preconceito, né? Os historiadores, né? Então, geralmente, ou é um ateu estudando para provar que é fake, né? Ou então, tipo assim, eu não recebo, se eu sou um cristão, se eu sou um conhecedor da palavra, eu não recebo incentivo comercial para estudar, né? Porque para desenvolver uma pesquisa histórica demora-se muito tempo, né? Então tem basicamente o que a gente conhece hoje, demorou-se mais de 20 anos para a galera achar um. E aí a arqueologia, né? A arqueologia é escavar, e ali é deserto, né? Tem áreas ali que a terra já mudou muito, né? Então basicamente a gente não tem, tipo assim, nenhuma prova física dessas roupas aqui no deserto, né? Por mais que a Bíblia relata mesmo que as roupas não se desgastaram, mas a gente não sabe aqui no deserto como achá-las ou se achar, né? E aqui também a outra barreira também, além disso aí, seria esses povos que habitam aqui, né? Basicamente hoje povos de origem muçulmana. Então dificulta um pouco a gente estudar isso aí também. Obrigado, Max. Valeu, pastor. Aí eu vou subir aqui um pouquinho, que aqui depois vocês estão olhadinho aqui nas referências bíblicas, tá tudo aqui, né? Até final ali, né? Até a derrubada de Jericó. E aí, beleza. Eles vão chegar a Canaã, e aí eles vão, de novo, né? O mapa não deixa a gente... Eles vão chegar a Canaã e a terra vai ser dividida em duas. Aí presta atenção agora, vocês vão lembrar lá do texto de Gênesis, né? De Levíticos, etc. Qual que foi a ordem de Deus para quando eles chegassem aqui em Canaã? Vocês lembram?
O que eles tinham que fazer com os outros povos? Eles tinham que tirar eles da terra, não é? Expulsar eles. Tinha que expulsar, destruir todos eles, né? Tudo, não podia ficar nada, né? Sim. Mas aí vocês lembram, vocês sabem o porquê? Tem a ver com a cultura deles? Não sei. Sim. Para não haver nenhum tipo de assimilação, né? De aculturação dos outros povos, né? Contra os Aí... deuses também. Oi? Contra os deuses também, né? Isso, com relação aos deuses e etc. Para apagar tudo, né? Não podia deixar nada. Né? Sim. E também, né, Max, quando você vê, Deus também queria formar a história de Israel, ele queria formar Israel como um povo, né, para ser modelo para os outros, né? Por isso que ele não queria essa mistura aí, né? Isso. Para purificar de todo jeito, né? Tanto culturalmente, racialmente, tudo, né? Para ser aquele povo lá originário, descendente direto de Abraão. Né? Então a purificação seria completa. Só que aí o que acontece? Aí quando você vai estudar isso aqui, aí eles surgem 3 teorias. A primeira teoria, que eles dizem que realmente os hebreus, quando vão entrar na Terra Prometida, eles destroem praticamente tudo, né? As civilizações, os poucos povos que sobreviveram, eles vão ser expulsos, etc. Né? Essa é a primeira teoria. E aí a galera já entra naquela viagem. A galera, mas meu Deus, que propaga a destruição e a morte, não sei o quê. Cara, idade antiga não tinha esse conceito de nações unidas, né? Crimes de guerra, não tinha crimes de guerra, tinha que chegar lá e destruir, era super comum, determinado. Você vai ver que na Bíblia remonta quando os judeus são conquistados, né? Diversas atrocidades que vão acontecer com os judeus, etc. Então a ideia era que eles chegassem e destruíssem. Segunda teoria, a teoria bíblica fala que eles destruíram praticamente tudo ou tudo. A segunda teoria, não, foi uma chegada pacífica e que eles ficaram na montanha escondidos dos povos que já tinham estado montados nessas regiões, né? Então, os cananeus, heteus, hititas, todos esses povos aí. E aí, aos poucos, esse povo desceu das montanhas e foi para os vales e foram assimilando e aculturando determinados esses povos aí, já que eles eram a maioria. E aí, de que essa história de que os israelenses teriam derrubado Jericó, etc., seria fake, porque Jericó já estava em ruínas, junto com a cidade de Ai, que fala lá também no livro de Gênesis, quando eles vão dominar a cidade de Ai. Né? Aí, a terceira teoria diz que não, foi uma ocupação rápida, foi uma ocupação militar dos judeus e eles destruíram parcialmente o povo conquistado, né? E aí isso seria uma explicação de que, por exemplo, encontra-se ainda hoje em alguns vestígios arqueológicos lá em Israel templos pagãos, né? Templos desses povos, né? E se você for ver na Bíblia, também relata diversos momentos onde há edificação de outros templos pagãos dentro de até mesmo Jerusalém. Beleza? E aí, a teoria que a gente aborda, e a teoria mais aceita, é a teoria realmente da Bíblia. Eles realmente chegaram, conquistaram e dividiram a terra em 12 tribos. Né? E ali são basicamente os 12 filhos de Israel, né? Tirando a tribo de José, que acabou sendo dividida em duas, né? Que ali, nós temos ali Efraim, Dan, Judá, Simeão, Benjamim, todas essas aí. Algumas dessas divisões acabam não acontecendo de verdade. Por exemplo, a tribo de... se não me engano, a tribo de Aser, ela recebe um território que era dos filisteus na época, então ela não consegue dominar. Outro exemplo, Benjamim recebe o território que era, na divisão ele recebe o território que era dos Jebus, era Jebuseus, elas não conseguem dominar. Esse território que é de Benjamim só vai ser conquistado depois por Davi, né? Que aí ele domina a cidade de Jebus e põe o nome de Jerusalém, que inclusive também chegou a ser chamada de Ir-Davi. Aqui, nesse outro mapinha aqui, ele vai mostrar esse mapa. Todos esses mapas deixam aumentar, tá, gente? Quando vocês forem olhar a apresentação depois, dá para aumentar. Como a limitação do Mint aqui, ele não deixa a gente dar um zoom aqui. Mas aqui seriam os territórios
que Israel chegou, algumas tribos não conseguiram se fixar. Aqui seria a divisão original. Isso não aconteceu por completo, porque, como eu falei para vocês, alguns territórios eram dominados por povos muito fortes que nunca foram dominados, né? Ou dominados só depois, como é o caso de Jerusalém. Aí, aqui, por exemplo, aqui você vai ver que o território já dominado por Davi, né, esse território em azul, né, e o reino de Saul, que é esse território vermelhinho, né? E para quem se lembra, aqui, para quem se lembra lá, nesse mapa, quem vai conquistar na divisão certinha lá, quem vai conquistar Jerusalém é Davi, e aí Davi não é da tribo de Benjamim, né? Davi é da tribo de Judá, né? Então aí o território de Jerusalém acaba ficando dentro da tribo de Judá, porque quem conquista é Judá. E aí aos poucos a tribo de Benjamim é assimilada a gente chama, que é quando eles acabam perdendo sua identidade porque eles estão dentro da tribo de Judá, né? Então eles acabam ali sendo integrados à tribo de Judá, e aos poucos eles são assimilados ali dentro da tribo. Não é que eles sumiram, mas é tão difícil distingui-los da de Judá que basicamente eles desaparecem, mas pelo excesso porque eles estavam no meio de Judá, né? Acaba que com o tempo eles são assimilados por todos eles. Aqui Israel e a Fenícia no reino na época do rei Davi, né? Então, se você for reparar que na divisão ali das 12 tribos, essas tribos aqui eram fenícias, né? De cima, que essas cidades aqui roxinhas eram fenícias, né? Então não tinha como ali Israel dominar aqueles territórios que foram divididos ali, quando eles dividiram as 12 tribos, né? Então algumas tribos dessas eram muito fortes e a gente não conseguiu dominar. Beleza? Vocês estão conseguindo entender, galera? Os filisteus. Eu tô entendendo, sim. Tranquilo, né? Aí aqui já Israel e Fenícia na época do rei Salomão. O reino de Israel continua muito grande e a Fenícia dá uma alongada ali para cima. O último mapinha aqui, o reino de Israel já depois da morte de Salomão. Não sei se vocês lembram, mas após a morte de Salomão, o reino de Israel é dividido em dois, né? É o reino dividido. E aí a gente tem o reino de Israel e o reino de Judá. Israel verdinho, Judá aqui o azulzinho. Aí os fenícios ali expandindo suas colônias, tomando território. Beleza? Alguma dúvida? Posso passar para outra parte? Talvez esquecemos aqui. Pode passar. Essa fortaleza foi descoberta agora, tá? Fortaleza de 3,2 milhões, que bate justamente com o que diz lá na Bíblia, no livro de Juízes, né? Uma batalha para poder dominar aquela região, né? Data do local e da construção descoberta em Israel, conhecida como os relatos do livro de Juízes. Repara a fonte do Galileu, lá da Globo, né? Repara que tem, tipo assim, a arqueologia está evoluindo de um tamanho, tipo assim, vai chegar um momento onde eles não vão conseguir mais negar ou dificultar algum tipo de acesso a essas fontes históricas relacionadas à religião, né, ou relacionadas ao estudo de Israel. Tá? Então, aí, uma fortaleza cananeia de 3,2 mil anos atrás, foi encontrada perto da cidade de Kiryat Gat, ao sul de Israel, segundo o anúncio realizado em agosto, a autoridade das atividades de Israel, a época e o local de sua construção coincide com alguns acontecimentos citados no livro de Juízes, no 7º livro da Bíblia. Naquele período, a terra de Canaã e seus habitantes estavam sob o poder dos egípcios, até que em meados do século XII a.C., os filisteus decidem entrar em uma batalha sangrenta pela região. Segundo os arqueólogos, ao que tudo indica, a fortaleza de Galon, como é chamada, a construção recentemente foi construída pelos egípcios e os cananeus na tentativa de lidar com a nova situação geopolítica. Bom, aí o texto vai contar todo o restante da construção, mas ela aparece lá no livro de Juízes, aqui, ó, demonstra claramente a complicada realidade geopolítica da luta pelo controle dos novos territórios. O estabelecimento de novos poderes políticos na terra de Israel. Fortaleza, que encontramos, oferece um vislumbre da realidade do livro de Juízes, em que os cananeus, israelitas e filisteus lutavam entre si no domínio daquela terra. Você vai ver que, tipo assim,
alguns fatos históricos já conseguem ser estudados e já são aceitos como verdade já. Quando eles passaram aí pelo todos os testes, essa falseabilidade, né, os testes aí da ciência já comprovam aí esses pontos lá da Bíblia. Beleza? Outro ponto que eu falei em outra, eu vou continuar lendo o texto, não, que eu não sei repetido. Outro ponto interessante sobre essa região aqui, a gente falou aí dos pontos geográficos, dos aspectos naturais que trazem a importância total dessa região, né, que é a região ali da Crescente Peste, Oriente Próximo, né. Agora vamos para o ponto de vista político. Isso que eu relatei para vocês em aulas anteriores. Essa região aqui é a origem de 3 das grandes religiões do mundo moderno. Então era a origem das 3 principais, das 3 maiores religiões monoteístas do mundo moderno. Então aqui essa região vai originar o judaísmo, vai originar o cristianismo e o islamismo. Não sei se vocês sabem, mas o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Mas não é que cresce, que tem muita conversão, mas porque os islâmicos têm o hábito de ter muitos filhos, né? Então eles crescem basicamente também por isso, né? Diferente do cristianismo, que você pode se converter ao cristianismo após isso, independente da sua origem, os islâmicos estão muito atrelados à questão da reprodução em si, tá? Então essa religião é muito interessante por diversos aspectos que a gente viu anteriormente, mas agora do ponto de vista religioso é o berço das 3 principais religiões do mundo. Então é um barril de pólvora, é complicado, é muito grande e a todo momento vai ter conflito, e assim como a própria Bíblia relata, né, que lá quando os judeus começarem a retornar à sua terra já está chegando no fim, né? Já esse movimento que a gente chama de movimento sionista, né, que os hebreus estão voltando para sua terra original, né, desde a formação do Estado de Israel em 48 até os dias atuais, há esse movimento de retorno. Inclusive Israel continua buscando novas tribos, partes perdidas de suas tribos, com seus inúmeros exílios de diásporas, para retornar a Israel. Beleza até aqui? Posso continuar, Matheus? Tem muita coisa ainda. Será que continua? Pode ir, mano. Pode ir. Se o Google não expulsar a gente, tá tudo bem. Ele acaba com 1 hora, o beat? Não, então, ele teoricamente sim, mas já faz 1h30, então acabou, 1h20. Então... Caraca, já tem 1h30, nem vi. Aí vamos lá. Essa região ela é extremamente interessante, aí ela vai ser dominada por inúmeros povos. Aí eu coloquei para vocês um dos domínios mais importantes, né? No ano de 63 a.C., Roma invadiu Israel e dominou Jerusalém. O general Pompeu decretou a região como propriedade de César e transferiu transformando a Judéia em uma província romana. Revoltas constantes marcaram a presença romana lá no território judeu. Os judeus sempre deram trabalho para quem foi dominar aquela região após a chegada dos judeus lá, né? Porque os cananeus resistiram bastante, mas os judeus conquistaram. Mas os judeus, após o período do seu esplendor, eles vão entrar em declínio, né? Então, eles vão ser invadidos inúmeras vezes, babilônicos, assírios, né? Então, na Bíblia relata lá, por exemplo, o cativeiro na Babilônia, né? Então, inúmeras vezes eles vão ser invadidos, mas um dos domínios mais recentes e mais importantes, assim, para a história moderna é o domínio romano, tá? Apesar de aparentes períodos de paz, os judeus continuavam a se revoltar contra Roma. Líderes como Zelotas, como Barrabás, organizavam saques e ataques surpresas contra os romanos. A repressão romana era severa, resultando em execuções e punições frequentes, alimentando ainda mais revoltas inspiradas em pregações escatológicas. Esse aqui já é uma parada que eu até falei numa aula anterior para vocês. Existe um porquê, né, de Barrabás ter sido liberto lá, quando o Pôncio Pilatos pergunta Jesus ou Barrabás, né? A galera realmente acreditava, os judeus acreditavam que o Messias seria o libertador terreno, né? Libertaria da opressão romana, e aí Israel ia voltar aos tempos de esplendor, como na era de Davi,
na era de Salomão, onde ele não era ameaçado nem invadido por ninguém. Porque, de novo, na história antiga, nos períodos antigos, quando se dominava o povo, ele dominava por completo. Então, chegava, destruía esse povo, matava-se mulheres, crianças, né? Destruíam todos os altares, tudo que era ligado à religião. Dificilmente aquele povo poderia continuar servindo a sua religião, porque eles falam que a maneira mais fácil de se dominar um povo, isso é verdade, né? Evitar com que ele tenha a sua cultura, né? Que ele consiga manter sua cultura, manter inclusive o seu principal ponto de ligação com a sua cultura, que é a sua religião, né? Então eles haviam essa história de retornar ao seu ápice, né? Então eles queriam sempre se libertar do povo dominante. Aí qual que é o porém? Os romanos permitiam que eles exercessem uma vida mais ou menos como eles tinham antes de serem dominados, mas claro que tinham pesados impostos sobre eles, né? Os romanos interferiam de alguma forma na religião deles, alguns rituais não poderiam ser propagados e traziam rituais pagãos para dentro de Jerusalém. Então a presença romana era muito tumultuada pelo fato da insubordinação dos hebreus com eles, né? Então eles precisavam realmente se libertar dessa opressão. Aí em 70 depois de Cristo houve uma revolta em Jerusalém que culminou na destruição da cidade e do templo pelos romanos. Milhares de judeus foram mortos ou escravizados, mas a agitação política religiosa persistiu. Em 132 depois de Cristo outra revolta levou à expulsão dos judeus e a colonização da região por estrangeiros, marcando o fim de uma era. Aqui é a última época anterior à história atual, onde há um domínio de judeus nessa região. Depois disso, ele não vai ter um domínio, não vai ter unanimidade, ele vai ter até a presença de judeus em certos períodos da história, mas domínio, beleza? E aí, quando eles são expulsos, essa expulsão a gente chama de diáspora. Os judeus são expulsos para todo canto do mundo, eles vão vir parar inclusive no Brasil. A justiça social e o anseio messiânico. O Messias, para a galera daquele período, da época de Jesus Cristo, como eu falei para vocês, era o Messias que iria libertar do mundo terreno, não seria libertação da pós-vida, né, para a libertação dos pecados, nada disso. O período de Cristo foi marcado por constantes levantes e punições romanos. Os profetas pregavam o fim do mundo, enquanto as seitas e partidos disputavam poder. A vida de Jesus ocorreu em meio a um contexto de justiça social e expectativa messiânica. Ao avaliar o contexto histórico, compreendemos que o nascimento de Jesus Cristo ocorreu em um momento crucial da história judaica. Os sinais dos tempos apontavam para a chegada do Messias, que tornava a expectativa por uma vinda a maior esperança do povo judeu, o Messias, né? E aí as diásporas. Os judeus botaram o pé no mundo em 587 a.C., quando Nabucodonosor dominou ali Israel. Como eu falei para vocês, o domínio romano foi o último a dominar um território israelense naquela região, né, judaico naquela região. Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, ao sul de Israel, e aí a gente vai ver ali que os israelenses vão ser levados para o cativeiro na Babilônia, né? E só vão retornar 50 anos depois, quando o rei Ciro autorizou seu retorno, que é um outro rei, é um rei persa, que se ele autorizou o retorno para aquela terra, ele também domina aquela terra, tá? Então, só para você ver como o domínio judeu em Israel é muito passa por diversos períodos e ciclos, né? Abraão chega, sai com fome, volta, tem que expulsar aquela galera toda, sai de novo, vai para o Egito, passa um tempo lá, depois retorna, deserto, êxodo, domina, é expulso. Então essa terra é muito boa, é muito cobiçada. A gente vê até os dias atuais o porquê, né? E aí, eu coloquei aqui só algumas das diásporas, tá? O general Pompeu invadiu Judéia e a transformou em uma província do Império Romano, terminando assim no reino dos Armoneus, o último país judeu independente que existiu até a criação de Israel moderno em 1948, como eu citei para vocês agora.
A tensão culminou em uma rebelião. Em 70, o general romano Tito reprimiu os revoltosos, destruiu o segundo templo e mandou os judeus a uma nova diáspora, que alcançou a Ásia, a Europa, o norte da África. Mas, ao contrário dos anos da Babilônia, o exílio nos domínios romanos marcou o início das perseguições. Os romanos não toleravam o culto judaico, um Deus único, nem costumes como o Shabat, diz o historiador francês Gerard Missedier, no livro da História Geral do Antissemitismo. E aí tem a galera, né? Os Saferadim e os Askenadim. E aqui o linkzinho que vai explicar para vocês ali sobre a diáspora do povo judeu no mundo inteiro, tá? Os judeus, eles vão sofrer essa perseguição, eles vão parar, inclusive, no Brasil. Eu coloquei as mapinhas, mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Domínio romano na Judéia, né? Foi extremamente importante. Lá era a segunda cidade mais importante do Império Romano, né? Que era a cidade de Cesareia. Tinha esse nome em homenagem ao César, né? Como vocês todos conhecem. Essa fortaleza, esse porto aqui ainda existe até os dias atuais, tá? Então, essa aqui é uma foto, como vocês podem ver, de 2020, né? Teoricamente atual. Deixa eu ir lá para outra parte para mostrar os últimos pontinhos para vocês. O Oriente Médio na Antiguidade, que eu mostrei ali para vocês no início da aula, né? Egito, Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e Império Persa, né? Aqui seria o Jardim do Éden, aqui, entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Região de Canaã, aqui, esse azulzinho aqui, azulzinho não, desculpa, vermelho, né? Vou dar o tampo. Isso aqui eu acabei de mostrar para vocês, né? Israel na época de Davi e Saul, na época dos reis de Davi, Saul e Salomão, né? As comparações. E aqui é a história dos hebreus. Aqui é só um infográfico que vai simplificar um pouquinho pra gente todo esse conteúdo que eu falei para vocês aí agora. Beleza? Ficou alguma dúvida? 5 horas falando. Não, tá tranquilo. Pra mim, pelo menos. Marcos, Oi, pastor. é só. Não tá falando que eu tava pensando aqui. Que ironia, né? Deus queria que os israelitas entrassem na terra e expulsassem o povo. Eles que foram expulsos da sua terra, né? Cada desobediente, né? Eu nem tinha pensado nisso, eu posso isso. Tava falando aqui, aí eu tava lembrando que a ideia principal de Deus era, como tava falando, né? Era ganhar a terra, né? Estabelecer a cultura do céu, né? E quem não quisesse ia ser expulso, morto, né? E quem quisesse, com certeza, né? Ia se filiar a Israel, né? Não, nós queremos com você paz. Igual teve lá na questão de Josué, né? Aquele povo lá que sabia que Israel era forte, fingiu ser fraco, né? Aí explicou agora aí que por causa da desobediência, Israel foi expulso da sua terra por várias vezes. Pastor, porque Deus, igual você falou, queria montar a cultura do céu, então não podia se assimilar a nenhum determinado desses povos, né? Porque esses povos, os cananeus, eles tinham costumes que hoje pra gente são abomináveis, né? Tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista religioso, né? Por exemplo, o culto ao deus Baal envolvia, os cananeus faziam isso, né? Envolvia sacrifício de crianças, né? Quando a gente vai ver ali Sodoma e Gomorra, né? O tipo de vida que aquela galera levava, né? Das baixarias maiores possíveis, desde de sacrifícios a relações com animais, essas coisas bem bizarras assim pra gente hoje, né? Então, e eles acabaram não expulsando essa galera da terra, ainda foram permissivos, né? Permitiram que aquela galera morasse ali, assimilar algumas condições deles, algumas características culturais. Você vai ver que em inúmeras passagens da Bíblia fala que eles trouxeram ídolos, né? Continuaram adorando ídolos, né? Você vai ver a história do bezerro de ouro, né? Dos touros de ouro, tem um monte de outras histórias. Você vai ver que eles dão esse vacilo, né? Igual você falou, você vai ver que eles não conseguem reproduzir a cultura do céu e acabam sendo expulsos, né? Eles expulsam a galera para reproduzir a cultura do céu, não conseguem reproduzir e são expulsos. Isso aí. São inúmeras diásporas judaicas ao longo da história, né? Só por causa disso. Por causa da teimosia, rebeldia. E é muito doido que Deus falou, né? Quando a gente vai ler, Deus fala de forma bem clara, tipo, se vocês estiverem comigo,
enfim, vai acontecer isso, mas senão os povos eles vão acabar com todos vocês, vão dominar vocês. Tipo, e é interessante como, né, a gente vê às vezes essa questão, por exemplo, sobre casar, né, que nem não podia casar com alguém de outro povo. A gente acha estranho quando lê isso, mas tem a ver com isso, né, com essa questão de quando você casa com a pessoa do outro povo que adora um outro Deus. Essa pessoa vai fazer parte da sua vida e você vai assimilar a mesma cultura que ela, que foi o que aconteceu, né? Isso. É isso mesmo, né? E aí você vê, e aplica no nosso dia a dia, né, velho? Às vezes a gente vai pegando algumas coisas assim aos pouquinhos, assimilando, você nem percebe. É igual aquela história, né? Que eu acho que o pastor já deve ter visto milhares de vezes, né? A pessoa da igreja vai se relacionar com alguém de fora da igreja, né? E aí acaba que daqui a pouco a pessoa sai da igreja, né? Ah, não, vou trazer ela pra cá, não sei o quê. É a mesma história, né? Só muda o contexto da época, né? Mas é a mesma coisa, você acaba assimilando as coisas, né? Davi fez isso, Saul, o homem mais sábio do mundo, casou com inúmeras mulheres que tinham rituais pagãos, acabou montando altares pagãos em Jerusalém, né? É o famoso namoro evangelístico, né? É bem isso. O povo acha que vai evangelizar gente casando, enfim. É o contrário, né? Vai ser levado pro mundo. É bem isso mesmo. Aí você vê que é muito. Aí você vê que, assim como acontece na nossa vida, no dia a dia, né? Deus deu inúmeras oportunidades, né? Pra galera se arrepender, né? Ele fala, tal rei tá comigo, aí tal rei, o próximo sucessor dele já não tava, né? E aí você vê que ele fala e dá inúmeros. Os profetas vêm trazendo inúmeras revelações do manto. E a galera nem tinha, né? E Max, você explicando essa questão de política, tudo, né, e de Israel, de divisão, favoreceu muito fortalecer os outros povos, né, para acabar destruindo Israel, né? Isso. A galera se fortalece enquanto Israel tá fraco, né? Por exemplo, divisão do povo em dois. Então é muito mais fácil atacar uma casa dividida, que inclusive tem isso na Bíblia, né? Do que uma casa unida, né? Então o povo estava dividido em dois. Em outro momento eles já estão unidos novamente, mas o povo não está unido em si, né? Que é na época que eles estão brigando aí que os romanos vão tomar o território, né? Onde eles estão o povo, os grandes teólogos lá da religião, né? Os sefaradinhos, os askenazim estão brigando ali para ver quem domina Israel. Então enquanto eles brigam, o povo fica muito mais forte. Chega, não dá nem chance de se defender, né? Os romanos foram tão cruéis que tiraram o povo hebreu de lá, ainda trouxe outro povo para lá. Ó, vocês não vão voltar para aqui nunca, vou trazer outra galera para cá. Dito e feito, né? 100 anos, desde 1948 que a galera tá tentando habitar lá aquela região, tem guerra sempre. A situação atual, né? Por exemplo, Israel tá em conflito com basicamente todos os povos ao redor. Líbano ao norte, faixa de Gaza, Egito tentando intervir, Hezbollah entrando por cima, Hamas por baixo. Agora tem os Houthis que ficam ali também na região, mas eles não eles atacam do Iêmen, né? Então você vê que nunca mais teve paz, né? Mesmo depois de ter habitado lá agora, a galera não tem paz, não tem momentos de tranquilidade. E aí você vê que, de novo, eles continuam teimosos, né? Então, basicamente aí eles vão viver sempre assim, né? Então é isso. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você curtiu ela, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. E se você tem alguma ideia de temática que a gente possa abordar, principalmente nesse módulo aqui sobre o Pentateuco, manda mensagem pra gente que a gente vai ler e a gente vai ver, quem sabe, uma aula específica sobre o tema. Mas é isso, nos vemos até a próxima Escola Timóteos. Falou!